está de volta o programa Porto Alegre em Debate. Hoje estamos falando sobre a criação do Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Para a gente retomar a nossa conversa, então, eu quero te perguntar, vereador, a gente observa aqui na TV Câmara, quando caminha com os vereadores, quando visita as comunidades de Porto Alegre, que a principal preocupação sempre é a saúde. Ou as comunidades têm um posto de saúde, um próprio PSF, mas ele não atende às demandas suficientes, ou não tem, ou falta uma instituição de saúde perto da comunidade. A criação do Instituto vai, de certa forma, melhorar essa situação? Eu acredito que sim, porque nós percebemos que toda ampliação de serviços, ela, de uma certa forma, faz a saúde preventiva, evita que o cidadão busque na unidade de saúde uma consulta num estágio que já é mais difícil, né? Então, hoje, as unidades de saúde realmente têm dificuldade de atender a demanda. Nós temos algumas unidades que hoje liberam 10 consultas dia, com outros trabalham o dia todo e a realidade é um pouco diferenciada. Mas nem todas estão num local adequado para atender toda aquela comunidade, aquela região. Então elas acabam migrando de um lugar para outro. Como também não tem que agora as UPAs vão acabar atendendo essa demanda, as urgências ou emergências em todas as regiões da cidade, né? Então eu acredito que algumas questões, e o Marcelo é vamos dizer assim, uma pessoa muito presente e preocupada com essa questão da regulação, tanto nas unidades de saúde como também nos hospitais que prestam serviço, de poder, uma maior agilidade, dar resolutividade, isto é, que o cidadão consiga consulta o especialista, os exames e, se necessário, a cirurgia. Porque hoje o grande problema, quando ele consegue a consulta, chega numa unidade de saúde, espera em casa para ser marcado o especialista e leva ainda um ano, às vezes, para conseguir marcar esse especialista. Eu acho que à medida em que o Programa de Saúde da Família absorver e cadastrar todas as famílias da região, obviamente ele está acompanhando a vida do cidadão em casa. Então ele sabe a patologia, o problema, enfim, que essa família está enfrentando, para poder dar uma maior agilidade ao encaminhamento. E eu diria que eu aposto no Programa de Saúde da Família, sempre estive acompanhando, como o Marcelo falou, esses problemas traumáticos que aconteceram no passado, é passado e, portanto, vamos trabalhar com o futuro, porque a população que está ali nos assistindo, ela quer que as coisas aconteçam o mais rápido possível. E quem está no mundo da gestão, serviço público ou da política, vereador, o deputado, o prefeito, ele tem que ser muito rápido e enxergar isso com uma certa naturalidade, que é preciso fazer as coisas. Eu estou apostando nisso, que essas unidades novas, e ampliação do PSF, como em algumas regiões da cidade, que em pouco nós havíamos discutindo, por exemplo, na região leste, Terminal Alameda, Unidade de Saúde de São José, Vila Conceição, todas estas unidades, como na região norte, que inclusive algumas estavam garantidas por emendas de parlamentares e que por uma burocracia, segundo o governo, não pôde atendê-las, o próprio governo vai absorvê-las e fazê-las com uma certa agilidade. É isto que a população quer, né? Que as coisas aconteçam. E eu acredito que, à medida que alguém que tem uma visão mais provinciana, mais de comunidade, está ouvindo mais de perto o clamor do povo. A gente percebe claramente, né, nesse projeto de criação do Instituto, a questão da prevenção da saúde, né? Luiz Carlos, como é que tu avalias isso trabalhando com as comunidades? Claro, tu trabalhas com a prevenção da dengue, mas incorporando isso à questão da saúde da família, como é que está a realidade de Porto Alegre? As comunidades já têm a noção da importância da prevenção? Em geral, sim. As pessoas, no início do programa, era um pouco mais complicado, né? Hoje, todo mundo já conhece, Porto Alegre inteiro já conhece o programa, né? Mas mesmo assim, a gente encontra muita dificuldade ainda no campo, de algumas regiões, né, são problemáticas, e em relação às visitas, né, assim, muita recusa, né, residências fechadas, ou a questão de locais mesmo, de depósitos de lixo que a população coloca, né, em terrenos baldios, né, aí a gente ainda tem a necessidade de estar batendo. É uma coisa que ocorre, assim, nos primeiros casos. A gente teve recentemente um surto região ali da Zenha, né? Os primeiros casos foram noticiados, depois a gente continuou tendo os casos, acho que no total foram 17 casos, e não eram nem mais divulgados. Parece que os primeiros casos
são mais importantes, ou não dá continuidade da informação para a população, né? Claro. E que eu acho que nós temos alguns aspectos que eles são importantes. Primeiro, a gente tem que destacar a qualidade do serviço, que principalmente a questão do programa da dengue, que nós temos em Porto Alegre, né? Desde 2000 que a gente vem com esse programa de controle, porque até então nós não tínhamos uma preocupação, porque nós éramos uma região que era mais fria, né, no inverno, então tu tinha uma proliferação de mosquito menor. Os primeiros mosquitos que nós detectamos, isso foi em 2000, né, e nós só tivemos alguns casos, né? Agora foi ano passado, nós tivemos 6 casos no final confirmados, e agora nós temos esses novos casos. E nos 2 momentos que a gente teve isso, o trabalho que vem sendo realizado pela equipe de vigilância em saúde, para os agentes de combate à anemia, foi tão eficiente que é um dos poucos locais do país que conseguiu ter os primeiros casos e não ter epidemia. No caso de Erechim, nós tivemos epidemia, em Ijuí nós tivemos epidemia, teve uma preocupação, porque esse ano voltou de novo, eles achavam que ia ter uma nova epidemia, e Porto Alegre, por ser um município grande, né, uma região metropolitana muito extensa aqui, né, nós temos quase 4 milhões, quase 50% da população está na região metropolitana, aqui na macro metropolitana aqui, né, e Porto Alegre conseguiu registrar e conseguiu reverter isso. Então isso é um indicador de qualidade do serviço que se presta. Né? Porque em todos os outros locais, tu começa com um caso, está em 5, em 20, já está em 100, em 1000 e tu já perdeu completamente o controle. E aqui nós conseguimos, nos primeiros casos, ter a agilidade de conseguir fechar o foco, conseguir limitar a uma determinada região e nós controlarmos para não ter novos casos. Então isso é um trabalho que a gente tem que valorizar, tem que agregar a qualidade a ele, e é isso que a gente tem que trazer para dentro da saúde da família também, porque nós temos que ter esse olhar permanente em toda a cidade. Quanto à questão da ampliação das equipes, nós temos uma definição que as nossas novas unidades de saúde, nós entramos com o programa de saúde da família. Por que é importante isso? A gente tem que esclarecer a população. A saúde da família, ela tem, como o vereador colocou aqui, ela tem um olhar diferente sobre o seu território, que é responsável, né? Então ele sai de dentro da unidade e ele vai conversar com a comunidade, né? Esta relação nos permite a gente se antecipar a problemas. Então a gente consegue, na essência da palavra, prevenção e promoção de saúde, ou seja, gerar saúde, nós conseguimos fazer. Nós temos um problema que nas nossas unidades básicas de saúde, as unidades tradicionais que não são saúde da família, nós temos muitas unidades que elas são referência para 30 mil habitantes, 25 mil habitantes. Ou seja, tu não consegue que a unidade tenha este olhar sobre um território. E como é que funciona, Marcelo, a questão das comunidades? As comunidades irregulares, por exemplo, de Porto Alegre, existem muitas vilas, muitas que a gente visita que não são regularizadas, muitas vezes não tem como comprovar endereço. Como é que eles são atendidos? Não tem problema. Isso, é aí que nós temos que chegar com o nosso atendimento, né? Por uma questão de equidade, ou seja, onde tu tem a maior vulnerabilidade, existe a equipe porque nós não trabalhamos numa questão formal de regularização. Nós trabalhamos onde nós temos indivíduos, não tem pessoas, não tem cidadãos de Porto Alegre que estão morando, principalmente nas áreas de maior vulnerabilidade, é onde nós temos que ter a maior incidência, porque a proteção desta comunidade que ela é importante. Então, o que nós fizemos? A implantação das equipes, a prioridade de implantação das equipes, elas têm alguns critérios, que a gente adota critérios epidemiológicos, como mortalidade infantil, questões de notificação de doenças, tem uma questão de vulnerabilidade social, vulnerabilidade econômica, a questão da organização da comunidade, como ela está, e aí é que nós temos que colocar, que é a nossa prioridade do trabalho, porque aí nós conseguimos reverter um quadro, não só pela sua condição de vulnerabilidade social e econômica, né, mas a gente consegue ter uma proteção melhor dessas comunidades. E a gente sabe que nesses locais, muitas vezes, por exemplo, nós tínhamos regiões da cidade onde tu tem uma situação social mais complicada, no caso de uma epidemia de dengue, é onde nós vamos ter o maior número de casos. Então, essas coisas que nós temos que estar permanentemente olhando. Então, esse olhar pela cidade, colocando o cidadão como no centro do nosso debate, avaliando essa necessidade do cidadão,
não só por uma questão da consulta médica, mas uma questão de qualidade de vida do cidadão, é que nós temos que projetar isto no nosso debate. Se a gente não consegue olhar esse cidadão como um ser que tem suas necessidades, que precisa de uma proteção, que precisa de uma ajuda, nós não conseguimos ter esse olhar mais detalhado. Sim. E aí a gente passa a não cuidar direito da nossa cidade. Então essa é a inversão que nós temos que fazer. Nós temos um outro, se me permite, Poliana, um outro fator que é muito importante. Porto Alegre, por ser um local de referência, né? Hoje o interior todo, inclusive outros estados, procuram Porto Alegre, né? Então, se nós não temos nem a garantia do atendimento básico lá na unidade de saúde, lá no PSF, imagina quando nós chegamos numa emergência no hospital. Hoje a realidade ela é muito triste. Chegar numa emergência, esperar 4 horas, 8 horas para o cidadão ser atendido. Então, é preciso, por isso que nós temos que andar muito depressa com relação à ideia do primeiro atendimento, da saúde básica, daquilo que é preventivo. Estar junto com o cidadão e monitorar ele. Porque se eu conseguir impedir que ele tenha uma pneumonia, obviamente ele não estará ocupando um leito hospitalar, que o destino é este, né? Então, no inverno tão rigoroso como está aqui no Rio Grande do Sul, nós percebemos que nesta época, os programas ora implementados pelo governo, eles têm que ser muito presentes e mais estendido possível, como é o caso do terceiro turno. Num momento como esse, em período de inverno, as pessoas ficam mais propensas, enfim, o número de cidadãos que ficam adoentados, enfim, muito maior do que no verão. Não só porque eles vão na praia, mas, enfim, as pessoas estão aqui, as pessoas passam com uma enorme dificuldade. Então, nesse sentido, eu acredito que o Programa de Saúde da Família caminha junto com esses outros fatores para poder, então, contribuir para que menos pessoas cheguem a uma emergência e precisem de um leito hospitalar. Exatamente, a saúde sempre é uma das principais necessidades da sociedade e costuma ser um dos maiores orçamentos da cidade. A questão do Instituto vai gerar mais gasto ou vai gerar uma certa economia, já que não vão ser tantos processos seletivos? Nós temos uma